A paz do Senhor para todos. Gostaria de convidar para nós meditar em um versículo da palavra de Deus, Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esta foi a última palavra de Jesus para os discípulos, após ter ressuscitado, lá no monte. E a Bíblia, se nós lermos o versículo seguinte, diz que ele foi subindo aos céus depois de falar isso. Foi para o lugar que estava preparado. Oh, glória, aleluia. Mas um dia ele voltará. Ele vai arrebatar a igreja, levar a igreja para sentar junto com ele, como está escrito em Apocalipse 3, versículo 21. Agora, só que a Bíblia diz, nós vamos ler no capítulo 8 de Atos, nós vamos encontrar uma perseguição em Jerusalém ao ponto de Filipe correr e sair em Samaria. Mas por quê? A igreja esqueceu do que Jesus falou? A Bíblia diz que Pedro pregou no dia de Pentecostes, no dia de receber o poder, e tudo que Jesus falou, quase 3 mil, no outro dia quase 5 mil e tal. Só que parece que eles esqueceram da Judéia e de Samaria, esqueceu do mandamento de Jesus. E aí veio a perseguição veio para os discípulos se espalhar. A Bíblia diz que Filipe chegou em Samaria, Filipe chegou com poder, correndo da perseguição, mas chegou com poder. Quando ele passava perto de alguém que tinha espírito imundo, os espíritos gritavam em alta voz e saía. Ele diz que coxo e paralítico era curado e havia alegria, houve alegria naquela cidade, diz o versículo 8 do capítulo 8 de Atos. Porque onde o evangelho chega alegria, onde não tem o evangelho só tem tristeza. Sai da onde não tem o evangelho, fica onde tem o evangelho. O evangelho é poder de Deus, se é poder de Deus, traz alegria, traz felicidade, traz cura, traz libertação, transformação. Por quê? O evangelho é poder de Deus, diz Paulo no capítulo 1, versículo 16 de Atos, ou de Romanos, digo. Então, diz que os coxos, até o feiticeiro que enrolava o povo lá, se converteu. Aí, de repente, aí a igreja, a notícia chegou em Jerusalém, aí ele lembrou, sim, então vai para lá Pedro e João, mandou Pedro e João, aqueles mesmos que começou a pregação no dia de Pentecostes. Oh, aleluia. Ou aqueles que levantaram o coxo na porta do templo. Foi Pedro e João para Samaria, enviado pelos apóstolos. Por quê? Mas por que não foi antes? Esperou a perseguição? Eu não esqueço das palavras de um saudoso presbítero, trabalhamos juntos, ele diz, Deus ainda vai mandar perseguição. E ele falou, eu vou falar para a nossa igreja, a Assembleia de Deus, vou falar para outras denominações. Não, vou falar dos de casa, falar da família. Por quê? Esquece dos lugares e fazendo templos luxuosos e tal, e um templo um perto do outro. E muitos anos depois eu fui morar num lugar que na cidade vizinha não tinha um templo da Assembleia de Deus. Já pensou? Não tinha um templo. Na roça tinha 2, um do Ministério, outro tudo da Assembleia de Deus da Missão. Lá não tinha nenhuma igreja batista, nem presbiteriana, nem Assembleia de Deus, nem Missão, nem Madureira, não tinha nada. Só tinha uma comunidade lá e uma congregação cristã no Brasil. Só. Uma cidade, estou falando de distrito, estou falando de cidade. Prefeitura, prefeito, vereador, tal. É um lugar emancipado. Desde 95, isso foi em 2010, não tinha uma igreja Assembleia de Deus lá. Em Minas Gerais, uma cidade de Minas Gerais. Então, parece que está mesmo jeito. Aqui o povo, os apóstolos, esqueceram do mandamento de Jesus. Toda a Judéia, Samaria tem os confins da terra. Aí veio a perseguição, aí eles foram. Não quer ir por bem, vai por mal, como diz. Pronto. Não quer sair na direção do Espírito? Sai na direção do chicote. Pronto. Quando Saulo assolava a igreja, como está escrito, Deus diz, tem um bom ali, é Saulo de Tarso. Vai lá, Saulo, espalha esse povo para mim aí. Quando ele espalhou, Jesus foi lá e salvou ele. E fez dele também um apóstolo, um pregador da palavra de Deus. Mas primeiro, porque o povo corria com medo. Tinha notícia que ele prendia. Quando ele converteu, Ananias ficou preocupado. Quantos males eu tenho visto, ouvido. Quantos males tem feito a igreja santa em Jerusalém? Observa bem. Então, ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e a Samaria, teus confins da terra. Que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe. Em nome de Jesus. Um abraço. A paz do